amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós iniciamos o mês de novembro e, como sempre, estamos aqui para prestar um serviço a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, a sua igreja viva, que são aqueles que nos ouvem, nos escutam e nos veem também, e a este canal, a Rede Vida de Televisão, que leva aos lares daqueles que o desejam um comentário como este, a palavra de Deus trocada em miúdo, para a nossa compreensão e edificação, não apenas com intuito literário ou acadêmico. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que semanalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida de Comunicação. Uma alegria muito grande. Santo Agostinho já nos ensinava que a gente só consegue amar aquilo que a gente compreende. Certamente o nosso encontro dominical tem esta finalidade: ser um auxílio para que você, tendo a Bíblia em suas mãos, possa, de modo cristão, católico, racional, de algum modo, entender o conteúdo da palavra de Deus. Mas, Padre, hoje devemos continuar o nosso pensamento em nosso objeto de estudo, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Você sabe onde paramos, né? Terminamos o nosso último encontro falando um pouco sobre a grande perseguição. Depois entramos na figura de Estevão, falamos sobre o fim de Estevão, e hoje nós queremos falar sobre a presença de Filipe na Samaria. Os dois únicos helenistas dos 7 que nós conhecemos ou de quem temos alguma notícia. Estevão Os e outros Filipe. 5 não deixaram rastro. Hoje nós então vamos falar um pouquinho sobre a presença de Filipe na Samaria. Se quiser. Posso começar a leitura? Pode. O senhor tem algum comentário? Então, no versículo 4 do capítulo 8, ou o senhor quer que eu comece do versículo 1? Você que sabe onde for melhor, mais inteligível para o público. Então, capítulo 8, versículo 1. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. E de Estevão. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Acho que daí eu expliquei. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grandes lamentações por ele. Quanto a Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. E agora começamos o nosso versículo 4. Entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar, anunciando a palavra da boa nova. Foi assim a perseguição foi providencial. Acho que nós falamos sobre isso no último, sim. Né? Só recapitulando, né? Foi assim que Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, a eles proclamava o Cristo. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operava, ouviam-nos pessoalmente. De muitos possessos, os espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e foi grande a alegria naquela cidade. A título de ilustração, guarde essa página aí e veja o capítulo 4 de João. O Evangelho? É.
versículo. E começa com o primeiro. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Meio-dia. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Bem, agora vai ao finalzinho deste capítulo. Que é o versículo, o último. Os 3 últimos. Então vamos ao versículo 51. Ele já descia quando os seus... Melhor, o 50. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. 51. Ele já descia... Não, é ainda o poço de Jacó com a samaritana. Então é onde termina. Então deve ser aqui no 39. É. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. 40. Por isso, os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Tá bem. Ainda temos mais 2. Diga. 41. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele, e diziam à mulher: já não é por causa de teus dizeres que cremos. Nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Mas isso cria um problema enorme. Nenhum sinótico afirma que Jesus esteve em Samaria. Nenhum sinótico afirma que Jesus fez curas, fez milagres ou converteu algum samaritano. Pelo contrário, Jesus foi hostilizado em Samaria quando seguia para Jerusalém. 2 discípulos afoitos disseram-lhe: queres que peçamos para descer fogo do céu? Não sei de que espírito sois. E continuou por um outro caminho. Jesus não teve nenhum contato direto com os samaritanos em vida. E como se explica então este capítulo 4 de João? Acredito que seja à luz do capítulo 8 dos Atos que você está lendo. Ou seja, se em vida dificilmente uma aldeia inteira de samaritanos aclamava Jesus como Messias e Salvador do mundo, depois da ressurreição, com a evangelização de Felipe, isto se tornou possível. Então, isto foi retroprojetado para a vida pública de Jesus. João teve como base para desenvolver a narrativa do seu capítulo 4, o capítulo 8 dos Atos de Lucas? Se não teve diante dos olhos, o que eu não posso provar, mas duvido, existia o fato da conversão dos samaritanos. Isto era voz corrente e voz oral, certo? E acredito que o evangelista se aproveitou desta tradição para colocá-la na vida pública de Jesus. Ela é pós-pascal, mas foi colocada na vida pública de Jesus. Atenção, não é só este versículo, não. Tem outros que também
se deram provavelmente depois da Páscoa e foram retrotraídos para a vida terrestre de Jesus. Exemplo, a pesca milagrosa em João capítulo 21, epílogo, e a pesca milagrosa em Lucas capítulo 5. João busca base provavelmente a base está no capítulo 21 de João. E Lucas retroagiu para a vida de Jesus. E de fato, em Lucas, é a primeira vez que Pedro se encontra com Jesus. E ele diz: afasta-me de mim, Senhor, porque sou um grande pecador. Se compreende bem. Agora, depois da ressurreição e com as negações, aí sim, vamos fazer um intervalo e voltamos. De volta a outro exemplo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. É a única vez que a palavra eclesia aparece nos evangelhos. Isto, muito provavelmente, a maioria dos exegetas prefere esta explicação, terá sido algo pós-pascal, retrotraído por Mateus para a vida terrestre de Jesus e assim dar mais peso à sua palavra. São dois exemplos que me ocorreram. O contrário, eu não conheço. De fatos ocorridos na vida terrestre e levados para após a morte e ressurreição, não conheço nenhum. Mas o contrário, o movimento contrário, se deu. Por exemplo, a transfiguração. Para mim é claro que ela foi uma aparição de Jesus ressuscitado, retrotraída para a vida terrestre. Muito bem. Agora, padre, se o senhor nos permite, nós vamos ao versículo 26 do mesmo capítulo, do capítulo 8, e aí nós vamos falar um pouco sobre Felipe que batiza um eunuco. O anjo do Senhor disse a Felipe. Bom, espere. Dê ao nosso público aí a explicação de eunuco. O que é um eunuco? Um eunuco, geralmente, é aquela pessoa que não tem relações sexuais. Não porque não queira. Não porque não queira, claro. Porque teve, como que eu chamo? Uma parte do seu cortado, não é isso? Hoje a gente diz seu sexo, do seu órgão sexual? Não, mas esses são aqueles que se fizeram eunucos pelas mãos dos homens. Foi o caso deste eunuco aqui, que é funcionário da rainha, né, da Etiópia. Provavelmente esse eunuco aí tenha sido feito tal para poder servir sem problema nenhum uma mulher. Exatamente. Aqui a narrativa nos conta que ele era um alto funcionário da corte real, né? Então ele era o braço direito da rainha. Estar tranquilo, todo mundo, porque não haveria nenhuma intimidade sexual entre esse funcionário e a rainha da Etiópia. Exatamente. Porque ele era um eunuco. Ele não poderia... castrado. Vamos dizer assim. Em outras palavras, ele jamais teria desejo por ela, né? Mas Jesus, no Evangelho, fala que existe eunuco de outra categoria. E existem aqueles que nasceram eunucos, os impotentes, diríamos nós hoje. E existem aqueles que foram castrados pelas mãos dos homens. Que é o caso do eunuco de Candace. E o terceiro caso... Isto era uma ofensa a ele. O terceiro caso, aqueles que a si mesmo se tornaram eunucos por amor ao reino de Deus. Isto nunca a igreja inventaria de Jesus, porque é uma ofensa. Provavelmente a coisa se deu. E provavelmente da oposição vinham acusações contra Jesus, dizendo que ele não se casava e não se casou porque ele era um eunuco, porque ele era incapaz de se casar. Isso, na época, feria a identidade de Jesus?
é evidente chamar alguém de eunuco, chamar alguém de impotente sexual, não é um cumprimento que se faz, não é? Sim. O anjo do Senhor disse a Filipe. Bom, uma inspiração dramatizada na expressão anjo do Senhor. Levanta-te e vai por volta do meio-dia. Meio-dia ao sul. Meio-dia ao sul? É. Qual a relação? Hein? Qual a relação? Meridional, sempre ao sul. Tá. Pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza, a estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar. Agora, e atenção, voltava. Ele não podia nunca, na condição de eunuco, fazer parte do povo eleito, do povo de Israel. A eunuquia era um impedimento vitalício. A pessoa incapaz de produzir e gerar filhos não podia pertencer ao povo de Israel. Ele podia ser um adorador de Deus, um admirador do Onipotente, mas tornar-se judeu ele não poderia jamais. E o que ele não poderia, ele vai conseguir de maneira superior. Ele não conseguiria jamais tornar-se judeu, mas vai se tornar um cristão. E aí, continuando, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe: adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Bom, você vê que a narração é feita num tom misterioso, luminoso, para mostrar que Deus estava por detrás desses acontecimentos. Depois ela dá uma ideia de catequese, né, padre? O eunuco apresenta-se hoje em moldes atuais como um catequizando, que abre, né, o livro da fé para querer entender, mas lê e às vezes não entende o que está lendo, né? E aí o versículo 30, Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhes: entendes o que lês? Como o poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentou-se com ele, e a sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que lia era a seguinte. E aí vem a citação de Isaías 52, 53. Como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia. Assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça. E a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco: eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo deste trecho da Escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Tá bem. Um texto de Isaías que aqui é claramente descrito como sensus plenior. Porque quem não é cristão e lê Isaías ainda hoje, não vai nunca, através desses versículos aí, descobrir Jesus como Salvador. A começar dos judeus. Nunca, jamais. Foram os cristãos que foram abrir a Sagrada Escritura com um afinco e encontrar lá textos que de uma maneira ou de outra falassem antecipadamente, palidamente, imperfeitamente de Jesus.
Mas, por outro lado, se acorremos a Bíblia com um olhar sincrônico, com uma sincronia, os livros dialogam entre si. É o que está acontecendo aqui. Não, os livros não dialogam entre si. Depende do leitor que interpreta. Não, eles não dialogam entre si. Quando eles podem dialogar com a igreja. E a igreja mas com é eles. A igreja que dialoga. Não é cada um. Por exemplo, quando a gente olha estes versículos, naturalmente, do profeta Isaías, todos estes predicativos não podemos encontrar em Jesus? Por que não atribuir a ele? Cristãos, mas não judeus. Porque você faz isso porque é cristão. Porque você crê em Cristo. Mas e quem não crê em Cristo? Quem não crê em Cristo? Então, aplica a ele? Claro que não. Mas a nossa teologia é cristã. Né? Pois é, mas a dos judeus não é. E eles têm a Bíblia como nós no Antigo Testamento. Só que lá o texto é obscuro até hoje. De quem o profeta, aí no caso segundo Isaías, de quem o profeta falava? De si mesmo? Do grupo que o escutava? Dos judeus massacrados no exílio? De algum justo sofredor ou martirizado? De quem o profeta falava realmente? Em sentido literal, em sentido primeiro. Mas não eu acho de que Jesus. Essa resposta nós nunca teremos. Nunca saberemos. Provavelmente perdemos a chave da interpretação primeira desse versículo. Quem escreve, escreve para ser entendido, não para não ser entendido. Porém, repito, a chave da intelecção primeira para nós desapareceu. E acredito que para os judeus atuais também. Está no horário? Temos ainda um pouquinho. Agora, veja, para nós é o sensus plenior, quer dizer, os cristãos viram nesse texto uma antecipação do mistério de Jesus e o utilizaram, sensus plenior. Certo? Mas aqui também, ao mesmo tempo, levanta-se um tom quase que de apologia, né? Porque, por exemplo, de certo mesmo que o eunuco era incapaz de entender o conteúdo da mensagem? Cristamente, totalmente incapaz. Não, do ponto de vista cristão, mas do ponto de vista literário Do mesmo. ponto de vista literário, o texto é obscuro. Não fala de quem? Só chute. Mas não uma certeza baseada numa prova. Isso não tem. Temos que finalizar o nosso programa hoje. O nosso horário está encerrado. Muito obrigado a todos pela escuta e pela audição melhor, pelo aproveitamento que tem feito destas reflexões. Até a semana que vem, se Deus quiser. Nós esperamos por você no próximo domingo, onde vamos continuar aqui a debater sobre este tema. Um bom domingo e uma boa semana.